Olá, bem-vindo à série Renko Mais e os indicadores da análise técnica. Hoje vamos falar de volume. Quando falamos de volume, ele está ligado ao fluxo de negociações. Você já deve ter ouvido a frase, hoje o volume foi alto em Vale 3, ou geralmente a liquidez do mercado é mais baixa na sexta-feira pela tarde. Essas frases, elas estão falando que o fluxo de negócio foi alto ou baixo. Um exemplo simples de volume é o valor de uma ação de YouTube 4 é de R$ 27. Se fosse negociada 50 milhões de ações de YouTube 4, o volume total seria de 1,35 bilhões. Então o volume ele mostra o interesse do mercado, se vai existir mais pessoas comprando ou vendendo. Ou seja, se os players não apenas querem comprar ou vender, mas se eles estão de fato comprando e vendendo. Então o volume ele vai demonstrar se há interesse naquele preço e naquele momento de mercado de um determinado ativo. Então esses dados para os traders eles se tornam informações úteis, e para que isso aconteça há 3 maneiras de medir o volume de uma maneira eficiente para as nossas operações. O volume financeiro, que é calculado pela multiplicação do número de ativos negociado pelo valor dos ativos, exatamente igual ao exemplo antes citado ali de YouTube 4. Normalmente dá um número bem extenso, dado o tamanho do mercado, é claro. O volume por quantidade, né, que é o número de ativo negociado, é bastante usado no day trade, por ser um número menos extenso que o volume financeiro. E também os números de negócios, que diz respeito ao número de trades realizados. Com ele não sabemos o volume do trade, ou seja, sabemos que houve 100 mil negócios, mas não sabemos se são nesses negócios feitos com 100 ações ou 500 ações, com 10 contratos ou com 100 contratos, né? Então o número de negócios eles só vão falar quantos negócios teve ali naquela faixa de preço, naquela área de negociação. Então essas 3 maneiras podem ser utilizadas por você trader. Porém o volume por quantidade, né, ele é de mais fácil análise e interpretação. Então ele é muito mais usado para o day trade. Já para o swing trade, tanto é usado o volume por quantidade quanto o volume financeiro. Porém também o financeiro pode estar sendo usado para day trade também. Então, como que a gente pode estar fazendo para usar o volume nas nossas operações de day trade ou de swing trade, né? A gente pode estar usando o volume como confirmação. O volume é utilizado como um validador das operações, sendo assim usado tanto por analistas técnicos grafistas, né, como os leitores de fluxo de ordem. Se você já montou a sua operação, esse é o momento certo de você validar se o mercado tem a alta probabilidade ou não de ir a favor daquilo que você está propondo na operação, né? Algumas vezes os traders, a gente desenvolve, né, trade systems com uma boa taxa de acerto, porém ainda falta alguma coisa. Em um determinado momento de mercado sem liquidez, ele é bem diferente, né, do momento de mercado com liquidez. Então, ao avaliar uma oportunidade, a gente pode utilizar o volume como um recurso adicional, que ele vai nos dizer se naquele instante existe ou não players que estão pensando, né, ou fazendo o mesmo que a gente pretende fazer. Então, assim a gente pode estar usando o volume como confirmação. Também podemos estar usando o volume nos rompimentos, né? O rompimento ele é um tipo de trade clássico e também é perigoso, tá? Se há um rompimento de um topo, o mercado teoricamente ele está subindo. E se há um rompimento de um fundo, teoricamente o mercado está caindo. Porém há muitos rompimentos falsos, e uma boa maneira de avaliar o rompimento é usar o volume. Uma maneira de acompanhar, né, se o volume aumentou ou diminuir, é colocar uma média nele. Então, para validar aquele rompimento, você veja se está entrando o volume para a direção do rompimento. Se é um rompimento de alta, um rompimento de topo,
veja se tem volume nesse rompimento. Se não, cuidado, pode ser um falso rompimento. Também podemos usar o volume, né, na acumulação. E geralmente as acumulações, né, elas são as regiões onde houve intensa negociação por parte dos players. Quando ocorre um rompimento tanto do topo quanto do fundo de uma acumulação, quem foi vencido, por assim dizer, né, quem estava contra esse rompimento, ele ainda segue posicionado. Ele vai ter que estopar sua posição. E quem não se posicionou acaba entrando, seguindo esse movimento. Então há essa soma. Então essa soma acaba por impulsionar fortes movimentos no preço, que pode ser aproveitados para operar. E tudo isso vai aparecer no volume. Então você vai estar vendo que está entrando volume de compra ou volume de venda, dependendo, é claro, do tipo de rompimento dessa acumulação que está acontecendo. Se está rompendo o topo da acumulação ou o fundo dessa acumulação. Então é justo dizer que o volume, tanto no rompimento quanto na acumulação, ele tem a mesma interpretação, né? Então, é claro, né? O volume, ele é importante para o contexto, né? Um ativo sem volume, ele é muito mais fácil de ser manipulado. O conceito da liquidez, ele deve ser usado para a análise do ativo a se operar. Alta liquidez significa grande volume de negociação no ativo. Se há negociação, há interesse de compra ou venda. Se não há liquidez, como realizar algum trade com boa probabilidade de taxa de acerto? É extremamente útil saber quando não operar, até mais importante que saber quando operar. Por isso, utiliza-se o volume como um indicador, né, de validação de momentos que você pode ou não realizar algum tipo de trade. Por exemplo, nós temos meses de menor liquidez. Isso acontece geralmente entre o fim de novembro e o início de dezembro. Há também dias com menor liquidez, né, como na sexta-feira no período da tarde. Sempre avalie se suas operações elas estão fazendo sentido nesse momento do mercado que você está se propondo a fazer. Se ela não está fazendo sentido, é o momento então de você rever as suas estratégias. Então essas são algumas das maneiras de usar o volume para estar validando as nossas operações, nossas entradas, ou dando continuidade nas nossas entradas, ou até mesmo estar fazendo algum tipo de saída estratégica usando o volume. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns indicadores. Na verdade são 4 indicadores que eu vou estar falando de volume aqui. Então eu vou falar primeiro do volume financeiro de quantidade no gráfico, que ele pode, né, você pode acompanhar a movimentação gráfica com volume, né, analisando suporte, resistência, canais e, claro, indicadores técnicos em conjunto com a negociação. Assim você pode potencializar seu operacional. Então, se você já usa um MACD, um CCI, um ADX, algum outro indicador, você pode estar plotando o volume financeiro ou de quantidade junto para estar validando ainda mais aquele gatilho de sinal que ele vai estar te dando junto ao preço. Então o volume ele também pode estar nos auxiliando, né, como indicador. Lá no gráfico vai ficar mais fácil de você estar entendendo, né, como que a gente pode estar interpretando o volume financeiro ou de quantidade associado ao preço. Também tem o volume at price, que ele pode ou não ser plotado junto do preço no gráfico, né? O volume at price ele é o volume por faixa de preço. Então você sabe se uma dada faixa de preço ocorreu ou não uma grande volume de negociação. Então o volume at price é isso aí. Ele vai te mostrar o volume por faixa de negociação de preço, por nível de preço, por assim dizer. Então esse é o volume at price. Agora vamos falar um pouquinho do OBV. O OBV, ou On Balance Volume, é um indicador de momento que relaciona a mudança no preço com as variações de volume. Ele foi criado por George Granville e a ideia é detectar a direção do fluxo do volume, ou seja, se está entrando ou saindo volume do ativo negociado. Sua fórmula de cálculo é bem simples. O dia de alta, o OBV é igual ao OBV de ontem, mais o volume de hoje.
E no dia de baixa, o OBV ele é igual ao OBV de ontem menos o volume de hoje. O OBV também pode ser usado para gráficos de interdiário. No caso aí, o cálculo, né, ele não é feito em cima do dia, mas sim na periodicidade de cada barra. Se você está usando um candle de 1 ou de 5 minutos, ou se você está usando um Renko de 10R ou 15R, por exemplo. Ele vai estar calculando o OBV em cima dessa barra, desse candle que você definiu. E a interpretação do indicador ela pode ser feita seguindo diferentes técnicas, como divergência, quebra de tendência, padrões, cruzamento de médias, entre outras. Eu vou mostrar as duas que eu julgo principal, que são as divergências e os elementos da análise técnica, como canais, suportes e resistências. Então lá no gráfico eu vou estar mostrando para você essas duas maneiras de usar o OBV, tanto nas divergências como nas figuras da análise técnica, né, como os elementos da análise técnica, que são os canais e os suportes e resistências. Então agora vamos falar um pouco sobre o TPV, também pode ser chamado de PVT, ou tendência preço-volume. O TPV ele é um oscilador volumétrico, sendo utilizado basicamente em divergências. A sua fórmula é a seguinte, né? O TPV ele é igual a TPV menos o anterior, né? Mais o volume, vezes o fechamento atual, menos o fechamento anterior, dividido pelo fechamento anterior. Parece ser complexa a fórmula, mas ela é bem simples, tá? Ele tem uma certa similaridade com o OBV, tá? Porém é um pouco menos volátil. E como dito, ele é usado principalmente para estar vendo divergências. Então podemos definir que se o preço estiver em tendência de alta e a linha do TPV estiver caindo, existe uma divergência de baixa. Este cenário representa a não confirmação da tendência de alta vigente, alertando para a possibilidade de uma reversão estar se começando ali, ou se está para começar uma reversão, ou até mesmo uma correção no preço. E quando os preços estiverem em tendência de baixa e a linha do TPV em tendência de alta, tem-se uma divergência de alta. Assim, a tendência de baixa não é confirmada pelo indicador, podendo existir a possibilidade da reversão de tendência ou até mesmo apenas de uma correção momentânea na tendência. Porém, é interessante você estar vendo principalmente esse tipo de divergência no TPV ou PVT, né? Então, o PVT ele é muito parecido, né, com o OBV nessa questão de você estar vendo divergência. Ele também forma figura, ele também tem linhas de suporte e resistência, ele também trabalha com canais, só que ele é um pouco menos volátil. Ele reage de maneira um pouco mais tardia, por assim dizer. Então, cada uma dessas ferramentas, né, apresentada aqui, ela acaba sendo útil para traders de perfis diferentes, né? Claramente, essas ferramentas, esses indicadores só vão fazer sentido quando usados. Então você deve utilizá-los e ver qual que você se adapta melhor. E claro, com o tempo você vai identificar se o seu operacional ele precisa ou não estar colocando um volume associado a outro indicador, ou se só com volume você se dá muito bem. Eu, por exemplo, não uso volume, mas conheço traders que utilizam e gostam muito de estar utilizando volume, que utilizam um desses tipos de indicadores de volume que eu citei. Mas para que fique bem mais claro, bem mais fácil, vamos lá para o gráfico, para a gente poder estar falando um pouquinho sobre cada um desses indicadores que eu mostrei aqui de volume para você. Então agora estamos aqui no gráfico, volume financeiro plotado, dele tem uma média aqui, ó, branquinha, de 34 períodos, claro, vermelho volume de venda, azul volume de compra. Então, de maneira que a gente pode estar usando aqui dentro da metodologia Renko Mais aqui para estar usando volume. A gente pode estar usando o volume para estar confirmando um padrão. Ó. Aqui eu tive pouco volume nesse bear.
Então talvez eu não tenha confirmação. Depois, claro, acabou entrando volume de venda. Porém, ó, aí aqui agora, ó, bem interessante, nessa região aqui, eu até tive um bom volume comprador nesse padrão aqui, ó, que eu vou destacar. Vamos lá, aqui, né? Então, esse padrão que eu estou destacando aqui, ele é um padrão que eu chamo de continuidade. Opa. Assim, isso. Esse é o padrão da continuidade, claro. Quando vem um box contra, então é a falha da continuidade. E aí o que você faz? Você olha para ver o que o volume está dizendo. Ó. Assim que houve a falha da continuidade, entrou volume acima da média. Então, aqui eu poderia estar, na vez de pensar numa compra, eu posso estar invertendo a minha visão do mercado e vendendo, na vez de estar comprando. Então eu estou entrando a favor do volume. Ó. Aí logo depois eu tenho mais um padrão de continuidade aí na venda, com muito volume de venda. Então eu posso estar tentando buscar um trade mais longo, por assim dizer. Também posso estar olhando o que? Final, exaustão de movimento, por assim dizer, né? Ó, olha o tamanho dessa barra de volume já no, né? Aqui a gente tem um gap, mas vamos dizer que isso aqui é um movimento. E aí a hora que o preço chegou aqui, olha o volume que entrou de venda já no final aqui do movimento, né? Então também posso estar vendo um final de movimento usando volume. Esse é o volume financeiro. Eu posso estar usando o volume de quantidade fazendo a mesma tipo de leitura. Então, tanto financeiro quanto de quantidade, ele vai estar nos dando a mesma leitura. O que vai mudar é isso aqui, ó. É o número que ele vai nos gerar. Aqui eu tenho a quantidade. Aqui eu tenho o volume financeiro total. Então, essa é a única diferença. E claro, aí você vai estar, se de repente você identificou um suporte, uma resistência aqui, e aí você está esperando o rompimento dessa resistência, ó. Tá vendo aqui? Você vai estar procurando, ó, eu tive o rompimento aqui da resistência, voltou a testar essa resistência com volume, ó, de compra, ó, bastante volume de compra, então está se tornando resistência, está se tornando suporte, que era resistência se tornou suporte, e aí o preço começa a subir acima dessa resistência que agora se tornou suporte, né? Esse é um jeito de você estar usando o volume financeiro. Claro, você pode estar colocando um outro indicador. Vamos colocar então um outro indicador aqui. Vou colocar um MACD. Opa. Inserir. Pronto. Então aqui vou deixar o MACD do jeito que ele é plotado comumente. O que eu posso fazer? Ó? Então, nessa região aqui, ó, eu tenho uma falha de rompimento de 3 boxes. O MACD ele está cortando para cima. Ó. O MACD aqui é o laranja e a linha de gatilho é a verde. Então ele está cortando para cima. Eu posso estar esperando isso aí e olhar o volume. Se eu tiver um volume acima da média, eu não tive esse volume ainda acima da média. Aí eu venho com o volume acima da média aqui, ó, nesse padrão de continuidade. Então eu posso estar entrando aqui, ó, nessa posição no padrão de continuidade. Ó. Depois da continuidade aqui, ó, no mini dólar, foram 30 pontos. Então você teria um stop mais longo também, né? Um pouco. Porque você está entrando bem mais alto aqui do que no padrão aqui embaixo. Porém, você ainda tem, né? 2 para 1 aí, tranquilamente para estar tentando buscar na operação. Posso estar usando stop abaixo aqui do padrão? Posso. Porém, dentro do padrão de continuidade eu não estaria validando muito. Outra coisa, ó, aqui eu tenho uma falha de rompimento de 3 boxes. O que acontece logo no gatilho da falha de rompimento? Ó, eu tenho a falha de rompimento com bastante volume. Logo depois eu olho, o MACD está cortando, me dando o momento, né, da venda. Aqui é uma venda até curta, é uma venda de contra-tendência, mas nada aí, ó, 13, 14 pontos. Então você também pode estar usando o volume financeiro ou o volume de quantidade, tá, associado a outros indicadores.
E isso aí vai estar te ajudando a validar gatilhos que o indicador deu. Por exemplo, aqui, ó, aqui o indicador eu tenho o preço me dando um bear, eu tenho muito volume de venda, eu tenho o MACD me dando venda. Então, tudo está corroborando a venda aqui. O volume, o MACD e o preço. Então, a partir do preço, eu tive a vontade de vender. Eu olhei e vi que teve muito volume de venda. Eu olhei e vi que o MACD também está me dando venda. Então, tudo isso aí está me corroborando. A probabilidade desse trade de venda está a meu favor. Está com uma taxa de probabilidade de acerto maior do que de êxito do que de erro, né? Por assim dizer, de eu estar errado e o preço retomar a tendência e me estopar. Então essa é uma maneira de estar usando o volume financeiro ou o volume de quantidade para estar validando as suas entradas. Então, olhar, está rompendo suporte, está rompendo uma resistência com volume, opa, vou entrar a favor então desse rompimento, né? Não está rompendo com volume, opa, posso pensar em entrar contra o rompimento, então, tá? Mas eu não uso o volume, eu vejo o volume de outra maneira, mas eu acho bem interessante o jeito de estar usando o volume dessa maneira, tá? Eu acho bem válido, acho que o volume pode estar ajudando sim muito na validação dos seus trades. Agora eu vou falar então um pouquinho do OBV. É esse indicador aqui, ó. Eu coloquei uma média móvel de 17 períodos, tá? O OBV é o azul e a média é essa fúcsia rosa. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a espessura para que fique bem mais visível, tá? Beleza. Pronto. Agora bem mais visível, né? E aí o que a gente pode estar olhando no OBV, né? A questão das divergências, como foi dito, ó, como que eu posso estar vendo a divergência? Vamos lá. Então, aqui, ó, nesse fundinho aqui, ó. O que está acontecendo nesse fundinho? O preço, ele está fazendo fundo mais baixo. E o indicador não. Ó, o indicador aqui, ele está fazendo até o fundo um pouquinho mais alto. E o preço está fazendo fundo mais baixo. Então eu tenho divergências. Então, na vez de eu estar entrando a favor da venda, eu posso entrar a favor da compra a partir do momento que eu tiver o rompimento da média aqui pelo OBV. Ó. Então aqui, ó, eu posso estar entrando na compra. Tá? Nessa região aqui eu posso estar procurando fazer uma operação de compra no que o OBV está me dizendo. Por quê? Porque eu estou olhando a divergência. Eu estou olhando também, o que eu posso, né, como eu falei, a gente também pode estar olhando o nível de suporte e resistência do OBV. Nós podemos estar olhando ele na questão de canais. Ó. Eu tenho um canal aqui no OBV. Então eu posso estar traçando canais. Ó. A partir daqui, eu tive o rompimento aqui do canal. Ele continuou, veio testar o canal, ó, tentou voltar para dentro do canal, não conseguiu. Aqui eu tive a falha. Ó. Então aqui, ó, eu posso começar a tentar pensar na venda, por exemplo. Então, não quer dizer que é para mim sair vendendo para buscar grandes alvos, mas eu posso estar tentando fazer algum tipo de operação aqui. Tá? Estou usando o mini dólar aqui como exemplo. Esse também é um jeito. Outro jeito é delimitar, né, suportes e resistências. Então eu coloco um suporte aqui. Vamos colocar uma linha de suporte aqui então no OBV. Ó. Então aqui eu delimitei uma região de suporte, de resistência aqui para o OBV. Então quando o OBV vier aqui novamente, ó, eu posso estar vendo se ele vai romper essa linha ou se ele está segurando nela. Ó. Então, olha só que interessante. Ó. Como o OBV ele vai trabalhando. Ó. O que era resistência vira suporte, depois vira resistência novamente, que vira suporte novamente. E assim vai indo. Ele trabalha muito parecido com a questão de você estar desenhando as figuras do preço. Eu gosto, quando eu usei o ABV por um tempo, no começo da minha vida como trader, eu usava ele única e exclusivamente para divergência, principalmente cruzamento de média. Né? Se ele está perdendo força, a hora que ele vinha corrigir aqui, ó, por exemplo, aqui ele me dava um belo sinal de venda. Ó.
Por quê? Porque o OBV ele voltou, tentou romper a média, não conseguiu e retomou. Então aqui, ó, é uma boa venda para mim, através do OBV, confirmando, né? É um gatilho de venda para mim interessante. Outro, um pouquinho mais acima, ó. Aqui, o OBV, ó, ele está ainda acima da média, por assim dizer. Ele está cortando a média, mas ele não cortou. Então o que eu espero? Espero o OBV ele cortar a média, ele vir testar a média, falhar e aí ele voltar. Então eu posso estar procurando algum sinal de tendência. Aqui seria uma excelente entrada nesse bear. Ó, depois do sinal, olha quanto que o preço caiu aqui. Vamos lá. São 55 pontos. Então, um simples gatilho do OBV, ele me deu uma bela confirmação de entrada. E a mesma coisa também vale para cima. Ó, rompi, vim testar com um bull. Olha a compra aqui, ó, no OBV. E aí, continuo até, por exemplo, mostrar uma divergência e romper a média para baixo. Então, se eu comprei aqui, eu posso estar saindo aqui com 30 pontos aí. O movimento deu no total de 40, mas eu saí pelo indicador, por assim dizer, né? Se você gosta de usar o indicador para estar startando e saindo de operações. Então, eu indico, se você quiser, você não precisa estar usando, é claro, mas eu indico que você está colocando uma média no OBV para você estar vendo isso. Vai te auxiliar bastante, vai te ajudar muito nas entradas. Ó. Aqui eu não conseguiria estar entrando pelo OBV, ó. A média ainda não foi cortada aqui. Nessa falha de rompimento de 3 boxes aqui, ó. Esse aqui é um padrão de falha de rompimento de 3 boxes, ó. Ele não foi confirmado pelo OBV, ele é confirmado depois, tá? Então, também tem que ver isso. O OBV ele pode dar um sinal mais tardio de você estar entrando em algum tipo de operação. Ó, aqui, ó, ele também ainda não cruzou, então ele deu o sinal mais tarde. É como eu digo, não fique preso a indicadores para você estar startando ou não uma operação. Utilize mais eles como gatilhos, mas podem sim estar ajudando e muito a gente nas nossas tomadas de decisões. Então esse foi o OBV, como a gente usa ele tanto como canais, suporte e resistência. Eu gosto muito dessa questão das divergências, né? Ó, o preço subindo e o OBV fazendo topos de mesma altura, né? Então isso é uma divergência no preço. O preço pode vir a falhar e a tomar uma outra direção quando há essa divergência. Beleza? Então agora vamos falar do PVT ou TPV, que também tem mais ou menos a mesma leitura do OBV. Só que muita gente usa o TPV aqui, né, o tendência preço-volume, para estar vendo a divergência, né, da questão da tendência, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Se eu fosse usá-lo, eu não uso ele. Eu gosto muito de ver ele me dando a tendência. Ó. Aqui é bem interessante. Ó, como é que o tendência preço-volume ele confirma essa falha de rompimento de 3 boxes aqui. Ó. Ele ainda não cruzou, mas ele vai confirmando. Aí ele apontou com muita força e o preço continuou com ele. Mesma coisa do OBV. Ó. Eu fico esperando o gatilho, se ele vai romper a média para baixo ou para cima. É um bom gatilho para estar usando nele. Eu acho que a leitura dele, a leitura que é aplicada no OBV também é aplicada aqui ao tendência preço-volume. Se eu fosse escolher entre o OBV e o tendência preço-volume, hoje eu escolheria o tendência preço-volume. Tá? Acho que ele é um pouco mais forte na questão do sinal, quando ele dá o sinal. O OBV ele deu um sinal muito atrasado até. Aqui ele dá os sinais mais rápidos, por assim dizer, e mais assertivos também. Mas a leitura é a mesma. Ó, o preço aqui é um micro topo. Ó, onde é que está esse topo aqui, ó, no indicador? Ó. Esse micro topo aqui, ó, seria esse bull aqui, ó,
Então aqui, ó, onde o indicador está, ele está aqui, e aí o preço sobe e faz um novo topo, por assim dizer, né? Então microtopo, microtopo, e o indicador dando divergência, ó, fazendo topos de mesma altura. Então aqui eu posso estar olhando para essa caixa de Pandora e falando, olha, eu posso estar vendendo isso aqui para buscar, por exemplo, o rompimento aqui desse fundo anterior. Então eu vendo e busco o rompimento, ó, tem 15 pontos nesse trade, ó, e o tendência preço-volume já foi, ó. Aqui ele vai, e ele confirma muito bem, ó. Eu já poderia estar entrando aqui tranquilamente nesse box que eu tô com o mouse em cima dele, pelo indicador, poderia estar entrando tranquilamente aí nesse trade. Então ele funciona muito bem, tá? Ele dá boas indicações de compra e de venda. Claro, é melhor estar associado a outros indicadores. Tem um trader que me ajudou muito lá no começo da minha carreira, e ele usa o CCI como o seu indicador principal de gatilho, mas ele também coloca o TPV, né, o PVT junto, para tá validando o CCI, tá? Então, mesma coisa que eu mostrei lá no volume financeiro, eu posso estar usando também aqui pro PVT, né, o tendência preço-volume, posso estar usando pro ABV, que é ir lá e colocar outro indicador. Vamos colocar então aqui, ó, o CCI. Ó. Deixa eu só colocar as linhas colocar o CCI aqui de 34, que é o que eu gosto de usar. Beleza. Então, ó, o CCI é interessante. Vai até servir aqui um pouquinho para estar mostrando uma coisa bem interessante para vocês. Quando vocês colocar um indicador e você precisar, às vezes, plotar uma linha, por exemplo, que nem aqui o CCI, ó, eu não consigo colocar ele. Aqui nele eu não consigo colocar a linha 100 e menos 100. E ela é muito usada para estar usando os gatilhos do CCI. Então vem aqui, ó, na escala de preço, clico com o botão direito, ó, propriedades da escala de preço. Aí vem aqui, ó, grade fixa, e eu posso estar colocando os meus níveis. Eu vou colocar de azul e vou colocar de vermelho. Mostra os grid, ok, vamos ver, olha lá, pronto. Então agora eu tenho o menos 100 e o mais 100. Posso estar colocando também, voltar lá para o botão direito, cima aqui, ó, da grade de preço, da exibição de valor aqui, ó, botão direito, propriedades da escala de preço, grade fixa, vem aqui, ó, 0, incluir, coloco uma cor branca, por exemplo, né, que é para ficar bem destacado, ok, aí, tá aqui, ó. Então essa é a linha 0 do CCI. Então voltando aqui para o CCI, o que eu posso estar vendo? Ó, o CCI aqui, ó, me deu venda. O que o tendência preço-volume, ele está me corroborando essa venda. Então aí eu vou esperar um padrão aqui nos box. Por exemplo, aqui eu tenho uma falha de rompimento de 2 boxes, esses 2 boxinhos aqui, eu vou olhar na entrada, ó, os 2 indicadores, eles estão me corroborando a venda. O CCI testou a linha de 100 por baixo, isso aqui é uma venda pelo CCI, e o tendência preço-volume está abaixo da média, também virando para baixo. Então eu posso estar entrando nessa venda aqui. Ele dá uma segurada, mas ó, o preço vai andando. Então da onde eu vendi aqui, ó, poderia estar buscando até 27, 28, 30 pontos num trade no dólar. É muito bom. Então também podemos estar associando o indicador de tendência preço-volume, o OBV, a outros indicadores para estar corroborando. A partir da próxima semana eu vou estar fazendo isso, tá? Eu vou estar plotando 2 indicadores juntos e vou estar falando como que a gente pode estar lendo eles juntos, como que um pode estar ajudando o outro na questão do gatilho de entrada para nós, beleza? Então vamos dizer assim que vai ser a série Renko Mais os indicadores da análise técnica 2.0. Continuando aqui, vou apresentar então
o volume at price ou o volume por preço, né? O volume profile, como é dito aqui na profit, né? Mas é isso aqui, é esse volume plotado junto ao preço, tá? Na escala, você pode plotar ele, aí você pode vir aqui, clicar nele, diminuir a transparência, aí ele ficou bem mais escuro, você pode aumentar a transparência, deixar ele bem, né, ó. Aí ele vai se sobrepor um pouco aos candles. Você pode estar colocando pela agressão, pela cor da agressão, né? Que aí é a verde e vermelha, quem que venceu mais a agressão. Enfim, eu não vou estar entrando em detalhes nele, tá? Eu nunca usei ele, não sou de usá-lo. Essa linha vermelha aqui, ó, que você está vendo, é onde teve o maior número de negociação nesse dia, tá? Então, aqui nesse dia, ó, abertura em gap aqui no mini dólar, no último dia aqui do dólar, ó, aqui foi o maior número de negociação que teve. Essa faixa de preço aqui, ó, é onde teve o maior número de negócios, tá? E é aqui onde teve os menores números de negócios. Então ele vai estar te dando isso, ó. Aqui, ó, pouco negócio, bastante, né? Aqui eu tive bastante volume de negócio, bastante volume de negócio. Então ele vai mostrando onde tem volume de negociação mais alto e volume de negociação mais baixo. Então esses foram os indicadores de volume. Essa foi a apresentação sobre volume aqui do canal Renko Mais. Espero que tenha sido útil para você, espero que tenha sanado algum tipo de dúvida que você tenha com relação aos indicadores de volume, com relação ao volume em si no mercado. É claro que dá para você estar vendo volume através de candle, através do box de Renko, por exemplo. Um box de Renko, deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil de eu exemplificar. Como que eu sei que esse box de Renko, por exemplo, aqui, ó, sem ter o volume plotado, como que eu sei que ele tem bastante volume? Pela demora na formação dele, tá? Geralmente, quando um box, ó, esse aqui começou às 3h59 ele foi fechado, tá? E esse, então, foi iniciado às 3h59, às 4 horas, quer dizer, perdão. Esse aqui foi aberto às 4 horas. Ele foi fechado às 4h05. Então ele demorou 5 minutos só para plotar esse box de Renko aqui. E teve, então, muito volume. Como que eu sei disso? Por causa dos pavios. Quanto maior o pavio no box de Renko, geralmente, ele quer dizer que teve muito volume nesse box, tá? Pode ver que, ó, onde eu tenho pavio, longos pavios, eu tenho volume. Ó, volume sempre acima da média. Tá vendo? Muito pavios longos, ó, volume acima da média. Quer dizer que é uma regra? Não, mas quer dizer que quase sempre é isso. Então, através do tempo que se demora para se formar um box de Renko, eu já sei se ali tem ou não volume financeiro ou volume de quantidade. Mas é claro, se você acha que o volume é útil, plote ele no gráfico. Eu sou a favor de você estar usando aquilo que é melhor para você, aquilo que vai te ajudar a simplificar o gráfico, aquilo que vai te ajudar a estar se posicionando numa melhor situação no gráfico, tá? Então é isso para mim que vai estar servindo os indicadores como um gatilho de confirmação, não como muita gente faz por aí, que é basear todo o trade dele apenas em indicadores. O indicador, ele sempre vai ser um pouco mais atrasado que o preço, tá? O preço ele sempre vai mostrar antes. O preço sempre está te mostrando antes. Por exemplo, ó, como que eu sei que aqui tem bastante volume de venda, só que eu posso estar no final do movimento? Porque, ó, eu já tive 1, 2, 3 puxadas aqui nessa tendência. E eu não agredi em nada o fundo principal e maioritário dessa tendência até então aqui. Dessa subida aqui, essa correção aqui, ela não agrediu em nada, ela simplesmente fechou o gap de abertura. Então aqui
Como eu sei que teve muito volume nesses dois boxes, a probabilidade é que num sinal de compra aqui eu entre comprado. E foi o que aconteceu aqui, ó. Então, comprou, olha lá, 20 pontos no mini dólar. E aí, é claro, ó, você tem o volume aqui, ó, entrou o volume comprador, ó. Então aqui, ó, já me mostrou que tem volume acima da média. Opa, volume acima da média, tá? E eu já tive volume acima da média antes aqui. Então, tá entrando volume de compra, ó. Aqui então, para mim é para comprar. Ó, o preço, o volume ele não chegou a romper a média aqui, mas ele entrou bastante volume, então eu vou estar comprando. Beleza? Esse então foi o vídeo sobre volume financeiro, volume de quantidade, OBV, TPV, volume profile, né, o volume at price, enfim. Como que a gente pode estar usando o volume para estar nos auxiliando nos nossos trades. A partir da semana que vem, então, vai estar mudando um pouquinho a série aqui dos indicadores, mas vai estar sendo bem interessante isso aí, porque eu vou estar mostrando como que a gente pode estar configurando as nossas telas operacionais com 2, 3, 4 ou até mais indicadores. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece, que quer aprender sobre volume financeiro, sobre volume de quantidade, enfim, sobre volume no mercado. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu esteja vindo a fazer. No mais, sempre muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.